Olá, seja bem-vindo, bem-vinda aqui no canal. Eu quero hoje falar com você sobre a terapia expressiva de restauração e a diferença dela da terapia convencional, falando também da diferença do coaching. Então, nessa terapia expressiva do restauro, nós entendemos que só a fala não alcança o cliente. Alguns clientes explicam muito bem o que sentem, mas não melhoram. E eles apresentam sintomas como dores crônicas persistentes, assim como a fibromialgia, dores na mandíbula, a dor do travamento do bruxismo, sintomas digestivos crônicos, como cólon irritável, síndrome do intestino irritável, insônia, pânico, e eles não entendem da onde esses sintomas surgem, né? Ah, aquele motivo, aquele medo sem explicação, que não tem nenhuma razão, e é a dor que não tem lesão, como no caso da fibromialgia. O cliente faz diversos exames, não tem nada, mas ele sente dor. Então, um corpo traumatizado, o passado está aqui no presente dele, né? Manifestando no seu corpo físico, e é uma resposta fisiológica. Eu quero explicar isso para você de uma forma que fique claro para que você entenda. Se você sofreu ou conhece alguém que sofreu, por exemplo, um assalto, a pessoa, ela luta, reage ou até paralisa. O corpo dela tem uma resposta naquele momento e, ao mesmo tempo, é impresso no corpo aquela situação, aquele trauma ficou impresso. E o sistema nervoso dela replica isso em outras situações. É como se fosse um modo de repetição. O cérebro repete aquilo que ele já aprendeu. Então, o medo que foi vivido naquela situação começa a se repetir. Ele acha que o tempo inteiro vai acontecer alguma coisa e aquele medo está constante. Então, não é só sobre pensamentos ruins, é sobre uma resposta fisiológica que ficou no corpo do cliente. Então, nessa terapia, a gente trabalha não só questões de traumas, como esse trauma de choque, um susto repentino, uma violência repentina, mas o trauma de desenvolvimento, quando houve ausência, negligência na infância, e que essa situação repercute durante toda a vida adulta, e também sobre traumas de relacionamento, em relações que são abusivas, tóxicas, sejam elas de relacionamentos amorosos ou trabalho, né? Isso acontece também. Então, nem sempre o cognitivo ele lembra, como no caso dos traumas de desenvolvimento. Muitas vezes a criança não lembra que passou uma situação, mas o corpo dela não esquece. E é por isso que os sintomas ficam ativados no corpo, né? E hoje nós vivemos um estresse crônico que desregulariza todo o nosso corpo. A gente vive num mundo acelerado, né? Esse mundo digital que nos exige tanto, e a gente sabe que a elevação do nosso cortisol aumenta uma inflamação no nosso corpo, que pode ficar crônica, que são essas pessoas com esses problemas, sintomas que eu disse, sono desregulado, não conseguem dormir, não tem foco, não tem uma boa digestão, tem essas dores persistentes, e a terapia convencional não vai conseguir atingi-las, né? Pode demorar muito tempo, porque são situações que ultrapassam a fala, né? Então, um sistema nervoso que foi traumatizado, a linguagem desaparece, o raciocínio falha, o corpo entra no estado de emergência, que é esse estado de luta ou fuga, né? Então, as terapias verbais, elas não conseguem chegar a uma raiz profunda onde está o trauma, que é essa raiz somática, né? Então, nessa abordagem expressiva, a gente convida, essa é a grande diferença, convida o corpo do cliente a estar no processo terapêutico. A gente sente o corpo no trauma deixa de sentir, a pessoa não sente mais as sensações ou não quer sentir. Então, a gente convida isso e a gente dessensibiliza o sistema nervoso, fazendo com que ele aprenda a relaxar de uma forma consciente. Então, eu uso nos meus atendimentos diversas técnicas que eu fui integrando e fui observando a melhora nos meus clientes e que fui validando elas nos meus atendimentos. Então, eu uso a yoga de restauração, que não é a yoga que você conhece, como a yoga de alongamento, de posturas, né? Às vezes até difícil para alguma pessoa,
e nem de força. É uma yoga que restaura o sistema nervoso autônomo, fazendo com que o cliente entre num modo de um novo aprendizado. A gente ensina o cérebro, a gente faz um novo imprint, dizendo, né? A gente não retraumatiza falando situações, mas a gente ensina o sistema nervoso que agora é possível descansar. Agora ele está seguro para relaxar, soltar as tensões do corpo e viver uma vida com mais leveza. Então, essa é a grande diferença da terapia convencional, que é essa escuta atenta corpórea. E aí eu quero trazer essa diferença também da terapia e coach, né? Muitas pessoas ainda não sabem o que é o coach, né? Então, o coach, ele olha para o presente do cliente com foco lá no futuro, né? O foco é numa ação, é em resultado, é ele ter clareza do que ele quer fazer. E a gente vai ver quais são as forças que ele tem, né? Descobrir junto com o cliente as forças, os valores que ele tem e ver se ele tem recursos suficientes para atingir aquela meta. Que às vezes ele vai ter que ter uma competência, desenvolver uma competência, uma habilidade para alcançar o resultado que ele quer. Então, o foco é sempre nesse desenvolvimento pessoal ou profissional, com muita disciplina, exige planejamento para ele chegar lá, trabalhando todas as competências e recursos internos que o cliente tem para o alcance da meta. A terapia, ela olha para o presente e para o passado, e ela busca entender as causas emocionais, né, as dores e os bloqueios e esses padrões de repetição que ficaram presos e que a pessoa está nesse automatismo de repetir. Então, o foco é diferente. O foco é curar, é integrar, né, o que foi sentido e ressignificar, né, tudo aquilo que está interferindo na vida atual, né? Então, ambos trabalham a mente, trabalham o desenvolvimento, mas com focos diferentes, né? E eu trabalho o coach voltado para o coach vocacional, para os adolescentes que estão escolhendo a primeira carreira, né, primeira profissão. Então, o meu foco é pautado nisso e coach de transição de carreira. Então, se isso tudo fizer sentido para você, se você ficou com dúvida, eu gostaria que você deixasse aqui no comentário a sua dúvida. Aqui no card da descrição vai ficar os links do meu site para que você possa entrar em contato comigo. Os meus atendimentos são feitos online e presencial, então fica muito acessível para você que está me ouvindo agora de qualquer parte do Brasil e que precisa de um atendimento focado nessas situações que eu trouxe aqui para você. Muito obrigada, queria agradecer a você que ficou até aqui comigo no final. E aqui no canal tem vários vídeos que podem apoiar você no seu desenvolvimento pessoal. Obrigada, um grande abraço.